Olá pessoal, vamos então aqui fazer a atividade que eu propus para vocês exercitarem, né, durante essa semana que a gente vai ficar aí à distância. Então, depois novamente em sala de aula eu posso refazer, dar a oportunidade de vocês estarem fazendo outras e sim, podem ficar tranquilos que vocês vão ter a oportunidade de estar trabalhando isso, tá certo? Então assim, a atividade é a seguinte, uma mulher de 60 quilos, ela está se propondo a correr uma meia maratona, né? São 21 quilômetros aproximadamente. E o ritmo que ela está pretendendo correr essa maratona é basicamente 5 minutos e meio por quilômetro. Então assim, primeira coisa que a gente tem que ter ideia aí é o tempo total que ela vai percorrer essa maratona. Então assim, uma conta simples para ser feita antes de começar é 5,5 vezes 21. Para a gente ter uma noção quanto tempo, né, vai ter essa atividade dela. Então, ó, 5,5 vezes 21, eu tenho ali 115,5 minutos, né, gente? Que eu tenho aqui a relação aqui, ó, 115,5 minutos. Esse tempo em minutos seria aproximadamente 60 mais 55,5. Então eu teria que esse tempo dela vai ser 1 hora e 55 minutos, né? Aproximadamente, vamos dizer assim. Então 1 hora e 55 minutos, perto de 2 horas, a gente já tem várias informações lá no conteúdo sobre o consumo de carboidrato durante o exercício. Então a gente sabe que é uma atividade menos de 2 horas. Então, lá nas recomendações, vocês vão procurar essas informações, né, de atividades que têm uma durabilidade considerável, mas é até 2 horas, ok? Então vamos dar seguimento. Aí vamos entender a tabela que vocês vão ter que preencher. Então eu quero que vocês coloquem a recomendação antes, durante e depois de carboidrato, tá? Em gramas. Nessa primeira coluna, eu quero que vocês coloquem o tipo, né, e a porção do carboidrato que você vai escolher. Então, qual é o tipo? Você vai colocar o nome do alimento. Ah, se é batata doce, se é fruta, se é um doce, o que você escolher, né? Dentro do que é mais recomendável. Eu vou ajudar vocês a interpretar o que seria mais de acordo ali desses exercícios nestas situações aqui quando a atividade vai se desenvolvendo ou antes ou depois. Ah, a quantidade de carboidrato, aí que eu falei no vídeo anterior que tem que ter atenção na tabela, porque cada porção de carboidrato vai ter uma quantidade de carboidrato que vai ser absorvido. E é isso que eu quero saber aqui, essa quantidade de carboidrato, tá bom? Ok. Ah, e aí, nessa terceira coluna que ela já está preenchida aqui, são as relações. Eu decidi colocar porque aí evitava dúvida, porque eu disse no vídeo anterior, por exemplo, que algumas atividades, por exemplo, antes aqui, dependendo se fosse mais de 2 horas, né, até 4 horas, poderia ser uma relação ali de 4 gramas por quilo. Então, assim, como é uma atividade até 2 horas, eu acho que nessa relação já seria bem, já tenderia bem, né, 2 gramas. Ah, como saber disso? Gente, isso depende muito do metabolismo das pessoas. Então, assim, o ideal é que fosse feita uma avaliação nutricional geral, e seu papel do nutricionista. A gente aqui está fazendo uma recomendação, uma orientação, uma educação nutricional para poder fazer com que a pessoa tenha um rendimento satisfatório nessa atividade que a gente está propondo aqui, tá? Então é só a gente entender bem. A gente não está passando dieta, a gente não está prescrevendo nada. A gente está só fazendo uma orientação do quanto ela tem que se alimentar minimamente para ter um desempenho satisfatório naquela atividade. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, antes a relação que eu vou levar em consideração é 2 gramas por quilo, durante 30, 30 gramas por hora e depois 1 gramas por quilo. Eu acho que no vídeo
eu falei aqui que seria 60 gramas, né? Que seria a terceira coluna, mas como é até 2 horas, 30 gramas por hora já seria suficiente, tá bom? E no final, 1 grama por quilo. Então, beleza. E agora? Qual carboidrato decidimos escolher antes? Antes, vamos lá. O que o material está dizendo? Moderado ou baixo índice glicêmico e alta ou moderada carga glicêmica. Então, na sala, na tabela do material, sem dúvida alguma, a batata doce seria um indicado. Né? Porque olha só, a batata doce ela teria uma porção, nesse P de porção, 150 gramas, 28 gramas de carboidrato, ou seja, quantidade de carboidrato disponível na carboidrato, a cada 150 gramas, 28, um índice glicêmico de 61 e uma carga glicêmica de 17. No exercício, no documento em PDF que eu postei lá, se vocês baixarem, vocês vão verificar que tem a tabela do livro mais completa. E lá vocês vão perceber que tem um alimento aqui, o espaguete, cozido há 20 minutos, que ele seria o ideal para essa situação. Ah, como assim? Por que ele seria ideal? Vamos analisar os valores dele. A porção em 180 gramas de espaguete, ele vai ter 44 gramas de carboidrato à disponibilidade. E o índice glicêmico 61, igual ao da batata doce, e uma carga glicêmica de 27 gramas. Então, não restam dúvidas que o macarrão aqui cozido vai ser o ideal. E não é à toa que a gente escuta, né, atletas que vai fazer atividades de uma hora ou mais, a alimentação é de macarrão, os jogos do futebol às 11 horas da manhã, o atleta tem que levantar mais cedo e já comer um prato de macarrão. Então tá aí a explicação por que o macarrão é tão usado para os atletas que vai fazer atividades contínuas, né, mais duradouras, porque ele tem várias características que vai ajudar nessa atividade que vai decorrer mais tempo, né? A disponibilidade de carboidrato, o índice glicêmico relacionado e a carga glicêmica alta. Então, a gente já viu aí, então a gente vai escolher o carboidrato, o espaguete. Então aqui a gente já poderia colocar aqui, ó, antes, o espaguete. Tá? E aí, a gente já poderia pensar o seguinte, o espaguete antes, mas e aí? E a quantidade? A quantidade vai depender do quê? Do quilo que essa pessoa tem, né? Que essa mulher tem. Então ela vai lá, se ela tem 60 quilos, qual que é a recomendação? É 2 gramas por quilo. E isso de carboidrato, gente. Tá? Isso de carboidrato já disponível. Então vamos fazer a relação dela aqui, ó. 2 quilos é 1 quilo. Ela tem quanto? 60 vai ser X. Não, opa, desculpa. Desculpa aqui, eu confundi. 60 vai ser X, 60 quilos. Então é só multiplicar. Então ela vai precisar aqui de absorver, gente, 120 gramas. Então 120 gramas, vocês já podem colocar aqui, ó. É o quanto que ela vai precisar. Tá bom? A quantidade de carboidrato que ela vai precisar. E agora, gente? Para eu saber o quanto de espaguete ela vai ter que comer para ela poder ter 120 gramas de absorção de carboidrato. Como que a gente faz? Novamente uma regra de 3. Então vamos lá. É só a gente pensar aqui, ó. A gente sabe que a 180 gramas de espaguete, né? Aqui vai ser a porção 180 gramas de espaguete, ela vai gerar quanto? 44 gramas de carboidrato. Então, o quanto que eu preciso? Não é 120? Então é isso. 120 gramas vai ser X. Então é só fazer essa regra de 3 aqui. Então vai ser aqui, ó, 44x vai ser igual 180 vezes 120. 80
vezes 120 igual 21.600, que vai ser igual a x vai ser igual a 21.000 dividido por 44, não é isso? Então, quantos gramas de espaguete essa pessoa vai ter que comer antes? 21.000 dividido por 44 vai ser aproximadamente 490 gramas. Meio quilo, gente. 490,90 gramas de carboidrato. Beleza? Então, só voltando aqui rapidinho. Como que eu preenchi isso aqui? Eu observei essa relação aqui, ó. Ela precisa de 2 gramas por quilo de carboidrato, ok? A relação me diz o seguinte, né? Que a disponibilidade dela, assim, se a cada 2 gramas por quilo, se ela tem 60 quilos, 2 vezes 60, 120. Então aqui é a quantidade que ela precisa absorver. E aí, a quantidade de espaguete que ela vai ter que comer para ela ter essa 120 é só outra regra de 3. Eu sei que 180 gramas de espaguete disponibiliza 44 gramas. Como é que eu sei disso? Olhei na tabela. Então, e 120 gramas então de carboidrato? Quantos eu vou ter que comer de espaguete? Faço essa regra de 3, a conta vai dar aproximadamente meio quilo de macarrão essa mulher tinha que comer para poder correr bem essa corrida. Tranquilo? Beleza. Vamos seguir o nosso caminho aqui. Agora, gente. Durante, qual que é a recomendação? É que fosse uma bebida carboidratada, líquida, né? Uma bebida carboidratada líquida e que fornecesse, que fosse mais fácil de absorção. Então, bebida carboidratada líquida durante, a gente pode pensar no isotônico. Então, a gente pode pensar aqui, olha, o Gatorade. E aí? Mais quanto de Gatorade? Só um minutinho que eu vou colocar na tabela aqui para eu saber que eu esqueci de olhar. Eu vou olhar novamente aqui na tabela. O Gatorade. Então o Gatorade, eu sei o seguinte, ó. 250 ml, 15 gramas de absorção. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho uma porção a cada 250 ml. Eu vou ter, lá tá ali no meu quadrinho ali, na minha colinha, o Gatorade eu vou ter 15 gramas de CHO, que é carboidrato. 15 gramas. Então vamos lá. A recomendação é a seguinte, que a gente tem aqui. Ela vai ter 30 gramas por hora. A atividade ali é aproximadamente 2 horas, não é? Então eu já posso colocar que durante aqui ela vai ter que ingerir aproximadamente, né, nessa quantidade aqui de Gatorade, ela vai ingerir mais ou menos 60 gramas de carboidratos, que ela vai ter que absorver 60. E agora, e para ela absorver 60 gramas de Gatorade durante, como que eu faço? A gente também viu lá na teoria que é o seguinte, que a gente pode fracionar, ela não precisa de ingerir esses 60 gramas de uma vez, até porque não é legal, né? Não é legal. Então, o ideal é que ela vá tomando a cada 15 minutos uma quantidade para poder ir tomando isso. Então, assim, ela vai ter que tomar, durante essas 2 horas, os 60 gramas. Se eu partir, né, esses 60 em 4 partes, daria 15 gramas a cada 15 minutos, aproximadamente, se eu pensar dessa forma, a cada 30 minutos, aliás. Então é assim que eu vou pensar, gente. Então, para atingir esses 60 gramas, eu vou ter que pensar no seguinte, olha, 250 ml, ela vai ter que tomar, vai atingir 15 gramas, né?
Então, a melhor solução aqui seria ela tomar o seguinte, ó, a cada dividir isso de 4 vezes. Então ela vai tomar o seguinte, ó, primeira meia hora ela vai tomar 250 ml, que vai ser 15 minutos. A segunda meia hora ela vai tomar mais 250 ml, que vai ser 15 gramas, aliás. A terceira meia hora, 250 ml, que vai dar mais 15 gramas. E a última meia hora ela toma mais 250 ml, que vai ser mais 15 gramas. Se eu pegar de um modo geral aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 250 ml, que vai dar 1 litro. Então a resposta aqui é, durante a atividade, ela vai tomar 1 litro de Gatorade, sendo que a cada meia hora ela vai tomar 250 ml. Ela vai tomar um copinho, né, de 200, 250 ml, ela já vai estar atingindo a recomendação. Entenderam? Então vamos voltar aqui. Então assim, o durante, qual que é a recomendação que a gente viu lá no quadrinho? Até 2 horas, né, essa atividade não chega a 2 horas, 30 gramas por hora, né? Então, 30 gramas por hora, ela vai, como a atividade são próximas de 2 horas, ela vai ter que tomar 60 gramas de Gatorade, tá certo? Então assim, para ela atingir esses 60 gramas de Gatorade, em vez dela tomar isso tudo de uma vez, é bom ela fracionar. Então é bom fracionar isso 4 doses de 15 gramas. Se eu olhar a relação aqui, eu sei que 250 ml de Gatorade disponibilizam 15 gramas. Então eu vou dividir essas 2 horas em 4 partes. A cada meia hora ela vai ingerir 250 ml de Gatorade para ela ter absorção de 15 gramas. Então essa é a recomendação. Ela vai dividir isso a cada meia hora, e a cada meia hora ela deveria fazer uma suplementação de um Gatorade, tá bem? Onde eu olhei isso aqui? Na tabela, tá? Você pode olhar na tabela que vocês vão verificar. Porção, 250 ml de Gatorade, 15 gramas de carboidrato, tá? Por fim, depois. E aí, depois? Qual que é a recomendação que eu tenho depois? É parecida com durante. Também tem que ser um alimento com alto índice glicêmico e de absorção rápida. E o tempo, hein, se fosse questionado? Tá dizendo lá também. Até 60 minutos, para a gente aproveitar aquela janela anabólica para poder reconstituir. É porque quando ainda está entrando a circulação no músculo, né, porque depois ele para. Enfim, então a gente tem essa necessidade de até 60 minutos fazer essa ingestão, né, de reposição de carboidrato. Então, após a atividade, uma ingestão de carboidrato com alto índice glicêmico, tá bom? Pode ser novamente o Gatorade. Eu acho que o Gatorade aqui também ela é, porque tem uma outra indicação que diz lá que logo após a atividade, devido ao metabolismo estar muito ativado, o atleta não sente fome. Então, às vezes tomar uma bebida carboidratada é legal, porque já recupera ele. Então vamos lá. Qual que é a relação? 1 grama por quilo. Se é 1 grama por quilo, eu já sei aqui que essa pessoa vai ter que tomar também 60 gramas de carboidrato. E aí eu escolhi aqui também o Gatorade novamente, por ser uma bebida carboidratada, e aí já tem absorção. E agora, como que vai ser essa ingestão? Muito fácil, gente. Aí eu penso, né? Eu faço essa relação aqui, ó. Se 250 ml eu preciso de 15 gramas, para eu ter 60 gramas, quantos ml de Gatorade? É fácil, já é bem óbvio, né? Só fazer essa regra de 3, né? A gente atendeu 250 vezes 60 igual 15 mil. Igual a 15x. Então vai ser 15 mil dividido por x vai ser. O que a gente faz ali? 1000 ml. Ou seja, 1 litro. Depois vai ter que tomar 1 litro de Gatorade. Ok?
É basicamente isso que vocês têm que fazer. Vejam o vídeo com calma, qualquer dúvida, mande mensagem, tá certo? Abração, boa noite.